Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho. Tudo bem com você? Todos tranquilos aí? Eu continuo morrendo de saudades e hoje chegou a hora de falarmos dele aí, do nosso querido John Locke. Beleza? Todo mundo preparado aí? Vamos pelo menos falar o básico dele, certo? Vamos que vamos. Bom, gente, vocês notaram aí hoje, o John Locke é o último dos autores chamados contratualistas que eu vou falar para vocês. Então, eu comecei falando de Thomas Hobbes, né? Depois já passei direto para Rousseau, pois ele está fazendo um diálogo direto ali, né? Um diálogo tete a tete com o Hobbes, mesmo com mais um século de diferença. E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo e o John Locke, né? Que é o cara que, na verdade, vai inaugurar os autores chamado liberalismo, ok? E o John Locke é também um dos grandes nomes da ciência política mundial, dos grandes pensadores da ciência política, e é considerado, portanto, um dos pais do chamado liberalismo político. Belezinha? Vamos falar um pouco sobre John Locke, então. Ok? Bom, gente, o John Locke, ele é um autor inglês, né? Nasceu lá no século XVII, em 1632, para ser mais específico, no dia 29 de agosto, né? Ele é, digamos assim, não vem de uma família muito rica, né? O pai era um pequeno proprietário de terra, chegou a servir como capitão de cavalaria ali do Império Britânico, e o John Locke, né, naquele período ali, nós tínhamos os pensadores que, digamos assim, escreviam um pouquinho sobre tudo, né? Para quem não sabe, por exemplo, John Locke, ele era médico. Sim, ó, você que quer fazer medicina, por exemplo, né? John Locke era médico e, ao mesmo tempo, foi um grande filósofo, né? Um grande pensador, um grande cientista político, por que não? O John Locke, portanto, ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, onde, posteriormente também, ele foi professor lá e acabou lecionando filosofia, retórica e grego, certo? Dois caras que influenciaram bastante o pensamento filosófico do John Locke foi Francis Bacon e René Descartes. O John Locke, eu tenho certeza, você já estudou ele também alguma coisinha em filosofia, certo? Vou falar algo bem rápido sobre o que ele pensava sobre isso, mas nós vamos focar hoje nas suas ideias relacionadas à ciência política, certo? Mas só para lembrar, Francis Bacon, aquele grande autor empirista, aliás, o John Locke é um dos principais nomes da filosofia empirista também, falarei sobre isso daqui a pouquinho, enquanto René Descartes, né, nós já estudamos em outros autores, né? É o pai lá da lógica, né? Nós conhecemos hoje o método cartesiano, e lembrando que a filosofia moderna, tá, no século XVI, por exemplo, XVII, que é exatamente o período em que o nosso John Locke está escrevendo, né? Tinha um grande embate ali entre os cartesianos, os empiristas e tal, e o John Locke tinha um grande interesse por esse assunto, e ele foi considerado um grande filósofo também nesse momento, certo? O John Locke teve um curto período da sua vida em que ele morou na Holanda, né? Voltou para a Inglaterra em 1888, ele ficou mais ou menos em 1688, ele ficou mais ou menos em 1683 até 1688 vivendo na Holanda, porém retornou para a Inglaterra lá em 1600 inglês, né? E permaneceu nesse cargo até mais ou menos 1700, certo? E acabou falecendo na própria Inglaterra um pouquinho depois, em 1704. Ou seja, vocês notem que o John Locke ele teve ali uma boa influência também na política inglesa, sendo inclusive membro do parlamento inglês durante esse período. E o John Locke, aliás, era um grande defensor desse modelo, né, da monarquia constitucionalista inglesa.
beleza? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, gente, conforme eu já estava citando para vocês, o Locke é um dos principais expoentes da ciência política moderna, um grande precursor do liberalismo político. Porém, antes disso, eu tenho certeza que vocês já estudaram ele em filosofia, como um dos maiores empiristas britânicos. Rapidamente, você lembra o que é esse termo empirista? Lembra o que o empirismo defende? Sim, não, talvez. Bom, é aquela ideia de que todo conhecimento deriva única e exclusivamente da experiência, né? Daí vem dos dados empíricos, né? Aquela teoria da tábula rasa, de que, na verdade, nós nascemos sem nenhum conhecimento, e aquilo que nós vamos acumulando ao longo das nossas vidas, em relação ao conhecimento, é de acordo com as experiências que nós tivemos, certo? É mais ou menos assim, né? Como que eu vou provar que o fogo queima? Estou olhando para ele queimar? Não, tenho que comprovar empiricamente. Sei lá, meto a mão no fogo lá, ó, queimou. Mais ou menos isso. Então, vocês lembram que na filosofia moderna havia um grande embate entre os empiristas e a lógica cartesiana, né? E, basicamente, essas duas grandes correntes filosóficas hoje servem como uma boa base para a nossa própria lógica da ciência moderna, certo? Essa teoria empirista, na verdade, ela ia de maneira oposta ao inatismo de Platão. Ela era uma grande crítica a essa teoria inatista, aquela ideia de que aquela ideia do Platão, que na verdade é o oposto do empirismo, né, de que o ser humano nasce com todo o conhecimento, né, dentro de si e tal, e enquanto que os empiristas dizem que não, na tábula rasa esse conhecimento vai sendo adquirido através das experiências empíricas. Porém, isso nós vamos deixar de assunto para a filosofia, porque o que nos interessa hoje é falar um pouquinho sobre esta daqui, que é a principal obra do John Locke em relação à ciência política, né? Os dois tratados sobre o governo civil, lançado em 1600, que eu acho uma obra extremamente interessante, diga-se de passagem. Vamos tentar entender mais ou menos o que o John Locke está defendendo, onde entra, que eu falei para vocês, o John Locke é um autor contratualista também, e ao mesmo tempo um autor liberal. Então vamos entender rapidamente onde entra essa lógica, qual será a diferença do contratualismo do John Locke em relação ao contratualismo de Hobbes, Rousseau, que nós já estudamos aqui, certo? Bom, então, conforme eu já falei para vocês, ele foi o precursor de muitas daquelas ideias liberais, né, que floresceram posteriormente, lá durante as ideias do iluminismo francês do século XVII. E uma diferença de John Locke em relação a Thomas Hobbes está naquela ideia de qual é a fonte de poder político legítimo do governante. Vocês lembram que, para Hobbes, essa fonte de poder do governante é basicamente dada pelo Estado, lembra disso? Então, o governante tinha o poder soberano, ele podia fazer o que ele quisesse, desde que ele conseguisse cumprir o seu objetivo, que era manter a paz, certo? Já o nosso querido John Locke entra com aquele conceito do consentimento expresso, ou seja, aquela ideia que a população, né, a soberania, não necessariamente está no Estado, e sim na população, certo? Mais para frente, o Rousseau ele vai melhorar esse conceito, né? Ele vai utilizar esse conceito para fazer uma defesa da democracia. Não é o caso do John Locke. O John Locke não é um autor defensor da democracia, certo? Mas ele expressa que, ó, é importante que a população tenha esse consentimento expresso, né? E só a população pode dar o poder, portanto, ao governante, certo? Lembrando, portanto, eu já falei lá para trás que o John Locke ele defende a monarquia constitucional e representativa, que basicamente é algo muito parecido com o que acontece hoje, até hoje, na Inglaterra. Aquela monarquia onde basicamente a monarquia tem pouco poder e quem tem o poder efetivo na Inglaterra é o parlamento na figura do primeiro-ministro, certo? Então, é mais ou menos isso. Ó. Eu dou, enquanto
povo, enquanto população, eu dou esse consentimento expresso aí para o Estado, aquela alegria, mas qual que é a contrapartida que esse governo tem que dar para mim? Tem que dar isso daqui. Ele tem que garantir o que o nosso querido John Locke vai chamar de direitos naturais inalienáveis, ou seja, eu tenho 3 direitos naturais. Inalienáveis, o que significa inalienável? Eu não posso, em hipótese alguma, abrir mão desse direito, certo? Então, os 3 direitos naturais que nós temos é a vida, a liberdade, e aqui entra um conceito muito importante para John Locke, que é a propriedade, certo? Então, gravem isso. Os 3 direitos naturais que nós temos: a vida, a liberdade e a propriedade. Aliás, nós temos esses direitos naturais inalienáveis desde o chamado estado de natureza, que você já lembra o que é, né? Antes da consolidação da sociedade civil, portanto, nós temos a vida, a liberdade e a propriedade. Isso faz eu abrir um parênteses sobre esse conceito de propriedade. Porque você lembra, por exemplo, para o nosso querido Thomas Hobbes, a propriedade não existe no estado de natureza. Lembra disso? Aliás, é o homem naquela condição de plena igualdade, plena liberdade, que gera aquela zona toda que é a guerra de todos contra todos, que é o estado de natureza hobbesiano. Então, propriedade surge depois da consolidação da sociedade civil para Hobbes, certo? Para Rousseau, lembra, o homem vivia bem, e justamente a hora que chega, a hora que ele descobre a propriedade, a hora que alguém cerca lá uma árvore, sei lá, o que acontece? Aí dá zica. Aí começa a gerar problema, ou seja, a propriedade, meio que ela surge ali no estado da natureza, mas é o responsável pelo seu fim, que depois a gente tem que se organizar a partir do momento que a propriedade surge. Para o nosso querido John Locke, a propriedade já existia no estado da natureza. A propriedade, aliás, para Locke, tem origem divina, certo? E esse é um direito inalienável, meu. Olha, um dos grandes princípios do liberalismo, um dos grandes princípios da revolução, das revoluções liberais e burguesas que nós tivemos depois dele. Que a propriedade é um direito natural e eu não posso abrir mão dessa propriedade. Então, ele coloca em pé de igualdade a propriedade, a vida e a liberdade. Como todo bom contratualista, o que a gente tem que debater, então? Exatamente como acontece essa transição do estado de natureza para a sociedade civil. Então, nós vimos lá, por exemplo, a Hobbes, isso acontece de uma maneira extremamente abrupta. Né? Ou eu faço isso ou eu vou morrer. Para Rousseau, acontece ali de uma maneira assim, não tão abrupta quanto o Rousseau, mas o lance lá, quando surgiu a propriedade, começou a dar uma zica e tal, então nós tivemos que montar aquele contrato entre pares, não um contrato unilateral como o Hobbes defendia. Agora, o nosso querido John Locke, ele não entra lá muito naquele mérito, o homem é bom, o homem é ruim, esse papo todo que nem os outros dois estão falando, mas ele diz que o estado de natureza é bom. Nesse estado de natureza, eu tenho lá uma certa paz, uma certa liberdade, uma certa felicidade, até que tá rolando tudo bem lá no estado da natureza, até porque eu tenho esses meus direitos naturais lá. A vida, a liberdade, a natureza está ok, se eu estou vivendo bem lá, o que pode acontecer, pensa aí, o que pode rolar, ou o que aconteceu, na verdade, que fez com que eu abrisse mão dessa natureza e consolidasse a sociedade civil. O que será? É o seguinte, eu não acabei de falar que ele não entra muito no mérito se o homem é bom ou ruim, porque nesse estado da natureza acontece o seguinte, ao mesmo tempo que está tudo legal lá, tem essa paz, liberdade, eu tenho os meus direitos naturais, o que acontece? Tem também aquelas pessoas que podem, de alguma maneira, transgredir essas leis naturais. Ou seja, alguém pode vir tirar minha vida. Se tirar minha vida, acabou, não vou poder fazer nada. Mas alguém pode vir, pode me privar, pode cercear minha liberdade e super importante para Locke, nesse estado de natureza, pode vir alguém e fazer o quê? Surrupiar a minha propriedade. Ou seja, existem aqueles que podem transgredir essas leis naturais no estado de natureza.
Como no estado da natureza não existe o estado da sociedade civil, o que acontece? Eu tenho o direito, nesse estado da natureza, de fazer o quê? Eu tenho o direito de julgar e de castigar aqueles que, porventura, transgrediram as leis naturais do estado da natureza. Ou seja, se alguém foi lá e matou alguém da minha família, eu posso ir lá e, na minha lei, na minha ideia, eu julgo e pulo aquela pessoa, vou lá e mato ela. Ou se alguém me roubou, posso ir lá e tirar a força, sei lá. Ou seja, eu tenho esse direito no estado da natureza, porque o estado da natureza tem liberdade. Então, o direito de julgar e de castigar é o que põe em risco o quê? A harmonia no estado de natureza, certo? Ou seja, o que acontece então? Vocês estão sentindo o ponto que eu quero chegar? Eu estou lá no estado da natureza, tranquilo, mas tem alguém que pode vir e transgredir alguma lei natural. Pode me roubar, pode me matar, ou pode cercear minha liberdade. Então, é o meu direito, enquanto alguém vivendo no estado da natureza, fazer o quê? Julgar e castigar essa pessoa. Ou seja, o contrato social, a sociedade civil só vai surgir exatamente para quê? Para conseguir corrigir essa bagaça. Então, o contratualismo de John Locke é considerado um contratualismo otimista, ou seja, ele trabalha o contratualismo como uma espécie de evolução, né, a sociedade civil como uma espécie de evolução do estado da natureza. Basicamente, só estava faltando isso, mais ou menos. Ou seja, eu formo o Estado para quê? Eu não vou doar a minha paz, a minha liberdade e a minha propriedade, certo? Não, eu não vou renunciar a todos os meus direitos, porque a minha vida, a minha liberdade e os bens são direitos naturais inalienáveis. Já falei isso aqui, ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, abrir mão disso. Mas o que eu estou renunciando? Qual direito eu estou abrindo mão? O direito de justiça, o direito de defender e promover justiça. Ou seja, gente, em outras palavras, basicamente, o que o John Locke está falando? Gente, o Estado serve para proteger minha vida, para proteger minha liberdade e para proteger os meus bens, para proteger a minha propriedade. Essas são as únicas e exclusivas funções do Estado. Garantir a proteção dos meus direitos inalienáveis. Certinho? Ou seja, então, surge a sociedade civil, através daquele pacto de consentimento que eu já falei lá atrás, todo mundo tem que concordar com a alegria toda, aí surge o Estado, único e exclusivamente com essa função, garantir os meus direitos inalienáveis, os meus chamados direitos naturais, certo? Segundo o John Locke, portanto, o Estado faz parte dos meus direitos inalienáveis, meus direitos naturais, tem que propiciar o máximo de liberdade para o indivíduo. Certinho? Agora fica aqui algumas outras questões bem rápidas para nós debatermos. O que será essa liberdade para o nosso John Locke? Nós temos que tomar cuidado aqui para não cometer nenhum anacronismo com o John Locke. Estamos falando do autor do século XVII, certo? Lembrando, no Brasil, por exemplo, a escravidão só acabou no século XIX. Tudo bem que no Brasil acabou tardiamente, mas nós temos muitos países ainda onde, nesse período, rolava a escravidão de maneira tranquila. Só que o John Locke é um dos últimos grandes pensadores, digamos assim, que ainda, de alguma maneira, na sua obra, justifica a escravidão. Ele não está falando de escravidão racial, ele está falando relacionado à guerra, conflitos. E é óbvio que quando ele está falando de liberdade, de homens livres, ele não está contando como os escravos. Eu só estou tentando para isso para quê? Para vocês terem a ideia de que essa liberdade que John Locke está falando está longe daquela liberdade emancipatória, sei lá, que Rousseau vai falar depois. Basicamente, a liberdade que John Locke está falando está muito relacionada, por exemplo, à sua liberdade de adquirir bens, de ter bens. Então, está relacionado a essa liberdade, digamos assim, defendida por uma visão inicial do liberalismo ali no século XVII, certo?
Bom, gente, e em relação a um assunto muito importante que nós vimos em todos os autores contratualistas até aqui, em relação à soberania do Estado, o que será que o nosso querido John Locke pensa? Você lembra? Nós vamos lá atrás que essa soberania em si, né, do poder, não do Estado necessariamente, vem do povo, né, daquela ideia do consentimento expresso e tal. Agora, em relação à soberania do Estado, ou em relação à melhor forma de governo, o John Locke vai ter uma visão diferente, tanto da visão de Hobbes, quanto da visão de Rousseau, ok? Vocês lembram, por exemplo, Thomas Hobbes é aquele cara que, de maneira científica e tal, sem utilizar argumentações religiosas, ele faz uma grande defesa do absolutismo, certo? Enquanto que Jean-Jacques Rousseau tem uma outra perspectiva, né? Ele faz a defesa da democracia. Lembram disso? Ambos partem também do estado de natureza. O Thomas Hobbes, aquele estado de natureza caótico, onde as pessoas fazem aquele contrato unilateral, abdicando, alienando-se dos seus mais diversos direitos, da sua liberdade, em prol de um Estado, e esse Estado é responsável por promulgar a paz. E a maneira mais eficaz disso acontecer é através de um Estado absolutista, certo? O Rousseau já pensa diferente do Thomas Hobbes, né? Para Rousseau, então, nós já falamos sobre isso também. O estado da natureza é relativamente bom, aí vem a propriedade privada, surgem as brigas, principalmente relacionadas ao poder, e vem a necessidade de um contrato não unilateral, e sim entre pares, surgindo assim, portanto, para Rousseau, o Estado, e aquele que é muito mais propenso para dar certo é o Estado democrático, se bem que nós fizemos ali o debate entre a democracia representativa e a democracia direta. E para Locke? Eu já falei um pouquinho sobre isso ali atrás, vocês lembram? Para Locke, gente, é o seguinte, Locke, ele, de alguma maneira, faz uma defesa do poder legislativo. Vou explicar melhor. O Locke é um dos primeiros grandes autores que defendem aquela monarquia constitucional, que é algo muito parecido com o que tem na Inglaterra antes. A monarquia constitucional é o seguinte: o soberano, o rei, ele até pode criar suas leis. Só que, obrigatoriamente, quem promulgar essa lei é sempre o parlamento. Ou seja, nós temos ali o papel do primeiro-ministro, do parlamento, do poder legislativo, com um papel muito importante no modelo ideal de soberania de Estado pensado por John Locke, certo? Em que pese que o nosso querido John Locke foi um dos primeiros caras que escrevem sobre o princípio da divisão dos três poderes. Sim, ele escreveu também sobre isso, certo? Além de Montesquieu. É aquela ideia de que o poder do Estado ele vai se dividir entre instituições distintas, né? O poder legislativo, o parlamento, o poder judiciário, o tribunal, e o poder executivo, ou o governo, como diz John Locke. Porém, né, para ele, a forma de governo com mais possibilidade de conseguir garantir aqueles direitos naturais inalienáveis é esta forma, este modelo da monarquia constitucional que ele defende, inclusive quando ele foi membro do parlamento, não vamos esquecer disso, né, nessa espécie aí de superioridade do poder legislativo. Isso é importante, inclusive, para nós entendermos o modelo político inglês de hoje. Mas e aí, gente? Qual que é a função do governo mesmo? Para John Locke, a função do governo para ele é única e exclusivamente o quê? Garantir esses direitos naturais inalienáveis, certo? Então, quando um governo não consegue cumprir essa função, configura o quê? A ideia de um governo tirano. E se esse governo for tirano, nós temos direito de removê-lo, nós temos direito à revolta, certo? Espero que você tenha entendido bem John Locke. É muito importante, quando nós estamos pensando na formação do Estado, né,
na configuração do mundo de hoje, na organização dos nossos espaços políticos e tal, é muito importante nós termos de maneira bem clara a diferença desses três autores contratualistas que nós estudamos aqui. Hobbes, Rousseau e o nosso querido John Locke, ok? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado bastante, certo? Estou morrendo de saudade, espero que logo a gente irá se ver, beleza? Então, fico por aqui, aquele abraço, tchau!